Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos compartilhar um pequeno trecho do nosso aulão de logoterapia e análise existencial promovido pela Escola do Sentido, e o trecho de hoje vai ser sobre o seguinte tema: psicoterapia e religião. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Forte abraço e um bom vídeo. Onde eu vou trazer agora sobre a religiosidade e a psicoterapia, limites e possibilidades. E aí, assim, sobre isso, né? Eu vou ler primeiro e depois eu vou explicando. Preste atenção, porque essas citações elas são preciosíssimas para falar desse tema. Muitos autores no campo da logoterapia têm apontado a afinidade da logoterapia com a religião. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, né? Mas nossa escola não constitui uma psicoterapia protestante, católica ou judia. Uma psicoterapia religiosa, no sentido mesmo da palavra, seria inconcebível, por conta da diferença essencial entre psicoterapia e religião, que é, na verdade, uma diferença dimensional. Já de início, devemos reconhecer que ambas têm objetivo e focos diferentes. A psicoterapia, ela tem o objetivo de quê? Se concentra na promoção de saúde mental, ou seja, na cura da alma. Ok? Enquanto proposta psicoterapêutica, e a logoterapia sendo uma proposta psicoterapêutica específica, ela se propõe primariamente, objetivamente, a curar a alma. Ok? Enquanto a religião diz respeito à ideia da salvação. O que há de primário, de mais importante, de intenção no contexto da religiosidade é a salvação da alma. Ok? Entendem como há uma diferença aí gritante que não pode ser incorporada dentro desse contexto psicoterapêutico? Vamos lá, né? Vamos seguindo as reflexões. Por menos que a religião se preocupe em suas intenções primárias com a cura psíquica ou com as medidas profiláticas, em seus resultados, não em sua intenção, ela não deixa de ter efeitos psicohigiênicos e até psicoterapêuticos, uma vez que propicia à pessoa uma sensação de incomparável proteção e ancoramento que não pode ser encontrado alhures, a não ser na transcendência no absoluto. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que basta você ter uma religião ou estar orando para ter efeitos psicoterapêuticos, para ser curado das suas doenças mentais? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que sim, através de um efeito secundário, a vivência religiosa ela pode trazer benefícios psicoterapêuticos, né? No sentido de efeitos de cura, efeitos de amparo, efeitos de conforto, de consolo, enfim. Existem muitas pesquisas que mostram isso, né? Os efeitos. Agora, o que a gente não pode fazer é dizer que basta a gente trabalhar no contexto de uma religiosidade que a gente vai alcançar esses efeitos, porque isso não é uma intenção da religiosidade, isso não acontece como regra dentro desse contexto. Ok? E o que mais? Por outro lado, né, a semelhante efeito colateral, análogo e involuntário, também podemos observar na psicoterapia, uma vez que, em alguns casos, o paciente reencontra, ao longo do processo da psicoterapia, fontes há muito soterradas de uma fé original, inconsciente, reprimida, mas sempre que isso ocorre, jamais poderá ter sido por intenção de um médico. O que ele está querendo dizer aqui? Que a nossa intenção, enquanto psicoterapia, enquanto psicoterapeutas, não é induzir o outro a uma religião, ou impor ao outro uma temática de uma religião específica para esse paciente. Mas que no decorrer desse acompanhamento podem surgir questões do paciente que se referem a essa questão religiosa, que pode vir a se manifestar, e ele, no decorrer desse processo, ele pode se direcionar a viver uma religiosidade que até então ele não expressava antes do processo terapêutico, que até então ele não percebia, que até então ele não vivenciava em sua vida. Ok? Espero que eu esteja sendo claro, porque é um tema que a gente tem que realmente entender
de forma bem clara, assim. Vamos passando. Algumas considerações importantes sobre o trabalho clínico com a religiosidade. A religiosidade, duas perguntinhas, para vocês não olhem a parte de baixo, só a parte de cima. As duas perguntas. A religiosidade pode ser considerada sempre uma expressão saudável no homem? Respondam aí no chat a opinião de vocês. Eu não vou responder essa primeira, quem vai responder é a Fran quando ela for falar sobre religiosidade. A religiosidade pode ser considerada sempre uma expressão saudável no homem? Perguntinha de prova. Segunda, vamos lá, segunda pergunta. Podemos falar de Deus ou de religião na psicoterapia? O que é que vocês acham? Podemos falar de Deus e de religião na psicoterapia? E aí eu vou começar a responder essa segunda. Não devemos ter receio de falar sobre Deus ou sobre religiosidade na clínica, mas devemos sempre estar atentos para a forma como falamos desses assuntos nesse contexto. É importante estar consciente e ser fiel à proposta metodológica que você adota e se norteia para a sua prática. Isso deve ser sempre considerado nas suas intervenções feitas, compreendendo bem a sua intenção ao fazê-las. Se eu sou terapeuta e eu estou falando de Deus para converter o outro, para evangelizar o outro, eu estou tendo uma intenção que não cabe dentro desse contexto. Porque a intenção da terapia, como a gente viu, é de cura de alma, e não de salvação dela. Agora, se eu falo de Deus, a partir do momento em que isso se expressa enquanto algo que o paciente traz, que faz parte do mundo, da cosmovisão do outro, que é uma questão relevante ao outro, isso se torna possível. A gente vai conversar sobre isso. Terminando o slide. No contexto da psicoterapia, a religião deve ser objeto, nunca posição. Isso não significa que o terapeuta não possa ter uma posição, mas que no contexto da terapia, ela nunca deve ser uma posição, e sim um objeto. Um dado fenomênico. Ok? Fenomenologia. Influência, raiz, que estrutura a logoterapia. Não podemos, então, impor a nossa cosmovisão ao outro. E podemos falar sobre religião, sim, mas na medida que isso se torna uma questão para ele. Vamos seguindo. Aqui eu trago um caso, vou ser bem rápido. É um caso que está no livro Vontade de Sentido e em outros livros, mas eu te trouxe o recorte desse livro Vontade de Sentido, e que vai trazer uma questão muito importante para a gente se ligar, enquanto é um caso que o Franco atende de uma pessoa que está à beira da morte e vivendo um vazio existencial nessa condição, nesse momento da sua vida. E aí ela traz a seguinte fala, paciente: é verdade, eu sofri muito, mas também tentei ser corajosa e firme para enfrentar os meus problemas. Mas sabe, doutor, eu vejo o meu sofrimento como uma punição e eu acredito em Deus. Prestem atenção. A partir desse momento, ela faz uma pontuação que eu grifei. Ela vê o sofrimento como uma punição e ela acredita em Deus. Virou um dado fenomênico da relação. Isso. E aí, o que é que o Frankl traz? Né? Em si mesma, a logoterapia é uma abordagem laica de problemas clínicos. No entanto, quando um paciente traz por si mesmo a convicção de uma crença religiosa, não pode haver objeção quanto ao uso de uma crença religiosa, não pode haver objeção quanto ao uso e alcance terapêutico de sua fé religiosa, o que, por consequência, acaba por mobilizar também seus recursos espirituais, o que a gente estava falando lá atrás. Para alcançar tal fim, o logoterapeuta precisa procurar pôr-se no lugar do paciente, e foi isso que eu tentei fazer a seguir. Aí, o que é que ele faz? Intervenção do Frankl. Mas será que, às vezes, o sofrimento não é um desafio? Frankl questiona ela, né? Ele está trabalhando aqui o autodistanciamento. Não seria concebível pensar que Deus, olha ele falando de Deus, quis ver como Anastasia Kotek o suportaria? Talvez devendo até admitir, ela o suportou bravamente. Agora me diga, pode alguém remover tal conquista do mundo, senhora Kotek? Ponto. Eu vou parar por aqui, só para fazer esse recorte e dar uma luz para vocês, enquanto contexto clínico, de como e qual momento e de que formas isso pode ser explorado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, colocar o seu comentário, o que você achou do vídeo de hoje e
as suas sugestões de temáticas para vídeos futuros que possamos trazer e agradecer mesmo e pedir para continuar nos acompanhando. Um forte abraço e até a próxima.